Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. Esta semana vamos falar da vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais argentinas e da trégua de 4 dias entre o Israel e o Hamas para a libertação de reféns e prisioneiros. Estamos na redação da sábado com o jornalista João Carlos Barradas e o professor de Relações Internacionais Vasco Rato. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da sábado e moderador deste podcast. Na Argentina, Javier Milei foi eleito presidente com quase 56% dos votos, derrotando na segunda volta das eleições o ministro da Economia Sérgio Massa. Apresentando-se como um anarquista político ou um anarcocapitalista, ele foi muitas vezes comparado a Donald Trump ou a Jair Bolsonaro. No discurso de vitória, terminou assim. E não podia terminar de outra maneira. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Dios bendiga a los argentinos. Muchas gracias. Quando tomar posse, em dezembro, terá de lidar com uma economia em queda livre, onde mais de 40% dos argentinos vive na pobreza. A inflação ronda os 143% e em campanha ele propôs mudanças drásticas como acabar com o Banco Central, adotar como moeda o dólar americano e fazer cortes drásticos, acabar com ministérios e privatizar empresas públicas, medidas que 100 economistas já alertaram serem de grande risco. Como se explica esta eleição de Milei e o que é que ela pode significar? As pessoas na Argentina estão fartos. Julgo que se resume mais ou menos a isso, quer dizer, estão fartos de muita coisa, mas sobretudo do modelo político e económico que desde os anos 40, quer dizer, aquilo que convencionalmente nós designamos como peronismo, não funciona. Quer dizer, estes dados que referes, não é? Um desemprego a 40%, a inflação a 140%, a corrupção, tudo isto quer dizer, foi rejeitado pelas pessoas e foi rejeitado de uma forma absolutamente inequívoca. Agora não deixa de ser esquisito ouvir este lero-lero do costume, não é? Que se trata de um ultraliberal, um fascista, extrema-direita, o Trump argentino. A RTP até lhe chamou um louco, uma caracterização inenarrável para um serviço público. Também referiste agora os 100 economistas, o Thomas Piketty e outros, quer dizer, que sugerem que se as reformas avançarem, que haverá uma devastação, acho que foi a palavra que utilizaram, económica e caos social, etc. Tudo isto pode ser verdade, mas quer dizer, o Milei, as propostas do Milei podem correr mal, mas existe um pouco a ideia que muito pior já não pode ser. Eu não sei se é verdade ou não. Ou seja, a ideia é para as pessoas que vivem na Argentina, não é? Não do nosso olhar exterior. As pessoas que vivem na Argentina, quer dizer, não se vai obviamente dizer que as pessoas que votaram, quase 55% ou o que foi, que as pessoas, os argentinos que votaram em Milei são todos uns reacionários, uns fascistas, estas coisas todas. Quer dizer, de facto uma saturação, quer dizer, o sistema não funciona. E procura-se uma solução nova. Agora, a natureza dessa solução é que é interessante, porque no fundo é o espelho oposto daquilo que é hoje a Argentina. O que Milei na prática está a dizer, eu não percebo mais uma vez estas coisas de extrema-direita, quer dizer, o que o senhor está a propor é introduzir mais liberdade na economia e sociedade argentinas, não é? Portanto, ele está a dizer que o Estado tem de sair da economia e, portanto, a privatização, uma série de coisas, e que não pode tentar regular o cotidiano das pessoas, até porque isso gera corrupção, ineficácia, etc. Eu não vejo que isto seja uma mensagem fascista de alguma forma, antes pelo contrário, não é? Não me parece que seja por acaso que o partido se chama Liberdade Avança, não é? Agora, nós podemos discutir se estas ideias, pelo menos como têm sido apresentadas, podem funcionar na Argentina. Quer dizer, se podem funcionar, se há condições políticas para... E podem funcionar? Eu julgo que algumas podem, então não. Quer dizer, algumas, aliás, nem são
inéditas, já foram tentadas no passado. Mas não vejo problema nenhum em avançar com privatizações, em acabar com ministérios. Já vejo com mais dificuldade as tentativas de reformar a segurança social, a saúde e a educação, sendo certo que as propostas também não são novas, quer dizer, há muito que ouvimos falar de vouchers na educação, que é algo que está a ser proposto, mas quer dizer, há um problema político, é que o partido de Milei foi constituída recentemente e, de facto, ele não tem os senadores, não tem os deputados necessários para levar avante esta reforma. Quanto à dolarização, quer dizer, a dolarização não é uma coisa nova na América Latina, não é? O Equador já o tentou, vários países já o tentaram, o El Salvador fê-lo, de uma forma, aliás, eu sei que é um país pequeno, mas fê-lo. E a ideia de acabar com o Banco Central argentino, porque dizer, as pessoas acham isto muito escandaloso, lançar fogo, acho que foi o que ele disse, lançar fogo ao Banco Central argentino. Vamos lá ver as razões que ele invoca. O que ele diz é que o Banco Central, a mando da classe política, da casta, está a aumentar a massa monetária, está a desvalorizar o peso e, portanto, gera inflação. Bom, isto é mais ou menos a mesma razão porque o Banco Central português já não existe e existe um Banco Central europeu justamente para travar a inflação e esta loucura do aumento da impressão do dinheiro, digamos assim. E por isso é que o Banco Central Europeu é independente, coisa que não acontece na Argentina. E, portanto, se a gente for um bocadinho para além daquilo que em larga medida o comentário não passa de afirmações ideológicas, mas se formos para além disso e olharmos um pouco para a razão das propostas, mesmo que sejam discutíveis, quer dizer, o meu ponto aqui é que não são loucas, não são assim nada de extraordinário fora. A origem é mesmo a frustração da população. Esta terapia de choque que Milei propõe para os argentinos, mesmo que seja um desastre, para eles será um desastre novo? Não é um desastre novo. Esta situação repete-se. Nós não nos podemos esquecer que, por exemplo, depois dos 10 anos em que Carlos Menem esteve no poder e que, quando ele terminou o mandato em 99, a situação do país era, como agora, muito má, que redundou posteriormente num movimento que ficou muito conhecido, que tinha como palavra de ordem que desapareçam, mas é todos. Que se vaiam todos. E com Milei é basicamente um voltar atrás, ver outra vez a mesma coisa. A história argentina repete-se muito do ponto de vista político, com momentos de profunda alucinação. O que é que há de estranho no programa de Javier Milei? É a mistura. Há uma série de propostas que ele faz que poderão ou não fazer sentido. A dolarização. Diversos países, como o Vasco já assinalou, em situação económica crítica, optaram pela dolarização. Temos casos... E como é que correu? Correu relativamente bem, desde que esses países não entrem em crise económica. Porque... Ou os Estados Unidos. Calma, é aí que já vamos chegar, porque pois está relacionado, não é? Obviamente. Independentemente da dolarização, há uma questão que tem a ver também com o vínculo ao dólar norte-americano. Há vínculos que são célebres, como durante muito tempo, e ainda hoje o vínculo entre o dólar de Hong Kong e o dólar norte-americano, e a Argentina já passou por isso. E aconteceu que, quando entrou em crise económica,
o efeito de ter o peso vinculado ao dólar agravou ainda mais a situação. Outros países optaram pelo dólar norte-americano. O dólar norte-americano é utilizado como moeda oficial em diversos países, alguns com situação económica estabilizada, como é o caso do Panamá, outras nações recentes que, partindo do nada, como foi o caso de Timor-Leste, optaram pelo dólar norte-americano em vez de uma alternativa a um alegado escudo que seria possível. Mas o problema no projeto de dolarização de Milei é o seguinte: a dívida ao FMI é tão alta, é superior a 40 mil milhões de dólares. A dívida que há em relação às emissões de obrigação por parte do Estado argentino e do serviço dessa dívida é tão elevado que não há hipótese de ir agora levantar dólares no mercado internacional. Ou seja, não é possível, de momento, à Argentina conseguir recolher no mercado internacional um montante de dólares que lhe permita comprar os pesos que estão em circulação, retirá-los para substituí-los pelo dólar. Isso é o primeiro grave problema. O segundo é que é muito provável que a inflação já se disparou nestes últimos dias e vai disparar ainda mais até ele tomar posse. E, aliás, do ponto de vista de Javier Milei, quanto mais subir a inflação, politicamente melhor para ele até à tomada de posse. Porque o efeito que está a ocorrer é um efeito simples, dado que a Argentina tem uma estrutura económica muito especial. A Argentina é um dos raríssimos países no mundo que tem um setor agrícola com uma produtividade elevadíssima. Isto é algo que é tradicional, digamos, desde o século XIX e que tornou a Argentina, durante muitas décadas, um dos países mais ricos e com o melhor nível de vida do mundo, com as suas exportações de cereais, de trigo, em especial, com carne e agora mais recentemente com a soja. E não há nada no setor industrial que seja comparável a esta pujança que tem o setor agrícola argentino. E, portanto, com um alto nível de importações que existe, o que acontece é que, à medida que o peso desvaloriza, o dólar aumenta sempre. E nós temos uma situação que é paradoxal na Argentina, em que o peso nominalmente vai desvalorizando, mas em termos reais o valor do peso apreciou-se cerca de 12% ao longo da última década, por exemplo. E essa é uma dificuldade objetiva para a dolarização do país. É um processo muito difícil e que tem o sério risco de que a inflação se transforme em hiperinflação e que aí entre numa situação de descontrole. O Banco Central é uma questão diferente. O Banco Central Javier Milei quer fazer explodir o Banco Central, é uma das suas metáforas preferidas, juntamente com a motosserra, para cortar naquilo que são o que nós cá chamamos de gorduras de Estado, mas que no caso da Argentina vai até ao osso em muitas situações. O Banco Central tem funções de supervisão do próprio sistema bancário. E se desaparecer o Banco Central, será necessário criar outro tipo de entidade que o substitua. Depois há a questão política de facto, não haver uma maioria, nem nos governos dos 14 Estados argentinos, nem no Senado, nem na Câmara de Deputados, que permita avançar com estas reformas. E há uma questão que é altamente problemática, que tem a ver com as tiradas ideológicas de Milei, em que aí são as acusações e a caracterização dele como homem de extrema-direita. Quando ele diz que quer cortar relações com os países comunistas e nomeia o comunista Lula da vizinhança e os comunistas chineses.
pequeno problema. A China e o Brasil são os dois principais parceiros económicos, mas são os dois principais parceiros económicos da Argentina. O serviço de dívida que ainda vai pagando à Argentina é feito através dos yuan que vai conseguindo obter no mercado internacional com as suas exportações para a China. E isto, em termos políticos, implica que o projeto do Mercosul é um projeto que parou com a eleição de Javier Milei. O Uruguai e o Paraguai, que têm governos de direita, centro-direita, enfim, não vão alinhar com boa parte das iniciativas de Milei, mas também não a irão hostilizar abertamente. Com o Brasil é um caso perdido. A situação vai se complicar também a nível da Organização dos Estados Americanos e depois há uma situação mais lata que tem a ver com uma série de propostas de Milei que são de índole económica e que nós portugueses acho que percebemos muito bem. Já lá vamos. Tem a ver com a questão da habitação. Mas já lá vamos a isso. Concordas com esta visão do João sobre a perturbação e o efeito que a eleição de Milei terá nas relações da Argentina com os países da região? Parcialmente, quer dizer, haverá uma alteração significativa, mas isto que o João também acabou de dizer, julgo que precisa de alguma, digamos, qualificação. É evidente que Milei é profundamente anticomunista. Aliás, vai ao ponto de dizer que o atual Papa é um comunista, o que é uma coisa ligeiramente exagerada. Já falamos do Papa, porque há uma alteração de última hora, digamos, em relação ao Milei e o Papa. Agora, vamos lá ver. É evidente que ele não irá cortar relações comerciais nem com a China, nem com o Brasil. Quer dizer, ele próprio já disse que essas relações são, no fundo, escolhas das empresas e, portanto, o Estado não vai impor as suas escolhas às empresas. Isso parece-me coerente com as outras coisas que diz. Agora, a nível político, é evidente que este novo poder... As relações políticas estão associadas também às relações comerciais. Mas não sempre, quer dizer, não sempre. O Estado não tem de determinar se a empresa A ou se a empresa X faz negócios com o país A ou com o país B. Quer dizer, o ênfase que ele coloca no mercado, aliás, impede-o. Eventualmente poderá haver empresas estratégicas nacionais onde isso será o caso. Mas não é essa a intenção. De qualquer forma, em termos políticos, quer dizer, há uma hostilidade em relação à China e em relação ao Brasil, que no que diz respeito à China eu até acho bem, quer dizer... não há problema nenhum, tanto quanto eu sei, em ser anticomunista. Acho que até é uma coisa bastante saudável. Quer dizer, ele olha para estes regimes e chega à conclusão, como todos nós, penso, que são regimes que violam os direitos humanos, são regimes autoritários, que oprimem os seus povos, que negam tudo que uma lei acredita, na liberdade e na liberdade de escolha, etc, etc. E, portanto, haverá, pelo menos, uma menor aproximação do que era o caso com o regime Kirchner, não é? Portanto, haverá isto. Mas isto é notório do outro lado também. Quer dizer, o Lula nem sequer congratulou, não sei se já o fez, no entretanto, mas numa fase inicial nem sequer congratulou Milei pela vitória. Portanto, também há hostilidade de Maduro, de Lula, desta gente em relação não é, a este tipo de perspectiva e a uma lei concreta. Portanto, não vejo que haja aqui um problema. Agora, haverá consequências políticas em resultado. O João referiu a questão do Mercosul, eu acho que ele tem razão, pelo menos no curto prazo. A outra coisa Desculpa, e o acordo do Mercosul com a União Europeia? Com a União Europeia, sim. Mas os BRICS, quer dizer, acho que Milei não tem interesse nenhum em entrar nos BRICS, e como eu o compreendo, diga-se passagem, e depois a relação com a China, a aproximação com a China, será substituída com maior aproximação aos Estados Unidos, por razões várias, mas também económicas, mas também natureza geopolítica. Portanto, o que
vamos ter na Argentina é um presidente mais próximo do Ocidente, das democracias ocidentais, da Europa, dos Estados Unidos, em vez de aquela coisa terceiro-mundista, não é, de Lula e dos seus amigos em toda a região. O Vasco há pouco referiu o facto de Milei não ter aliados. Ele, apesar desta maioria que conseguiu, pode ser o presidente mais fraco da história argentina e não ter condições para... A partida é o presidente mais fraco no início das suas funções. E há alguns aspectos que são altamente discutidos do seu programa político, como a questão da habitação, que eu estava a referir, que se liga à dolarização e que se liga também à privatização generalizada das empresas, com uma única exceção, que é a da empresa petrolífera, porque essa que foi nacionalizada no primeiro governo de Cristina Kirchner, está pendente um litígio nos tribunais internacionais que não permite que se faça essa privatização de momento. Mas a questão da habitação é relevante, não apenas por causa da situação de carência económica de uma parte muito significativa, talvez os tais 40% da população argentina, mas porque até agora a legislação em vigor, e a legislação na Argentina é um pesadelo que se multiplica em tarifas disto, em taxas daquilo e em impostos daquele outro, sobretudo a benefício daquilo que se liga diretamente com o setor agrícola de exportação. Até agora podia-se fazer um contrato de arrendamento única e exclusivamente em pesos. Ora, uma das propostas de Milei é que os contratos possam ser celebrados na divisa, na moeda que os contratantes bem entenderem. Ora, isto levanta um problema imenso para a população da Argentina, que é a maioria, que não dispõe de dólares ou de dólares em número suficiente para sustentar um contrato que ainda por cima poderá passar a vigorar apenas durante 6 meses. É óbvio que esta proposta vai ser muito limada se passar para a frente, dado não existirem maiorias com os seus aliados de direita e de centro-direita no Parlamento e no Senado, mas ela é um indicativo das dificuldades que vão ocorrer, porque tem a ver também com o cortar a despesa pública. A despesa pública argentina é um pouco como a portuguesa, é muitíssimo difícil de cortar, dado que uma parte significativa dela está destinada para o pagamento de pensões. E isso coloca um problema muito complicado na Argentina, fazer esse tipo de cortes. E o tipo de corte que Milei pretende é sempre em números muito grandes, reduzido de 38% para 15%, coisas do género. Da mesma maneira que está a reduzir o aparelho do governo. Daquilo que se anunciou, por exemplo, pretende apenas ter 8 ministérios. Há experiência internacional em países com burocracias de dimensões relativas semelhantes à Argentina, indicam que isto dá mau resultado. Nós, aliás, em Portugal já temos essa experiência de governos com um número muito reduzido de ministros que depois têm séria dificuldades. Mas há coisas estranhíssimas que estão a ocorrer. Uma foi as relações de Milei com o Papa Francisco eram péssimas, de parte a parte. Depois do anúncio da sua eleição, foi o próprio Vaticano, foi o próprio Papa Francisco a telefonar a Milei a congratulá-lo. Porquê? Porque o Papa tem 83 anos. É um Papa que já foi à Mongólia, mas nunca voltou à Argentina, desde que foi eleito. Ele quer, porque não consegue, porque tem estado envolvido de tal maneira na política argentina, por sua vontade ou contra sua própria vontade, que aquela viagem que o Vaticano já anunciou que pretende fazer no próximo ano, em 2024, só será possível se o Papa puder ser recebido como alguém minimamente neutral neste cenário argentino. Outro fenómeno estranhíssimo que está a acontecer, esta redução do governo
por exemplo, vai desaparecer o Ministério da Agricultura, que agora vai ter, pelo menos hoje, quinta-feira, chama-se o Ministério da Bioeconomia, mas que vai ter à frente a pessoa escolhida por Milei, é um indivíduo ligado às causas ambientais, que não é propriamente um especialista da área agrícola, que em princípio irá aplicar o programa de Milei de corte de uma série de subsídios que existem, que proliferam de apoio ao setor agrícola e que têm a ver com a necessidade de certificar as exportações argentinas de maneira a manter o atual nível baixíssimo, zero praticamente, de emissões e de créditos que tem nas suas emissões poluentes de dióxido de carbono, para os seus produtos agrícolas, que tem depois outra contraparte, que é retomar uma exploração muito polémica na Argentina, que é a da vaca morta, que é uma zona de exploração de jazidas de petróleo e gás de xisto, que é absolutamente necessária para o país. Portanto, o problema de Milei é, sobretudo, ignoremos por um momento, apesar de não ser possível ignorar a retórica dele, se vai tentar recorrer a plebiscitos e referendos sistematicamente. E o que é que vai acontecer se falhar? Porque os presidentes na Argentina que têm falhado são muitos e cada vez que falham e falham em grande, acontecem coisas muito más na Argentina. E posso dizer uma coisa? Eu compreendo o que o João está a dizer, mas acho que é uma visão muito conservadora. Quer dizer, a consequência lógica daquilo que o João está a dizer é que não se pode nunca reformar coisíssima nenhuma, porque há sempre problemas, não sei o quê. Eu estou a dizer é que ele não tem, de momento, condições políticas, base de apoio para promover esse tipo de reforma. Quer dizer, ele tem problemas no que diz respeito ao Senado, etc. Mas tem, e aos governadores também. Mas tem uma condição política, não estou nada de acordo contigo quando tu dizes que é o presidente que entra mais enfraquecido. Vamos lá ver, o homem tem um mandato significativo do eleitorado, quer dizer, isso ainda conta para alguma coisa, não é? Ele ganhou por 10 pontos. Mas não é? o problema não é esse, é o problema do apoio parlamentar que não tem. Eu sei, mas obviamente alguém que ganha com os números que ele ganha, depois tem condições para condicionar, até para confrontar quem se opõe a ele no poder legislativo. Não é? Portanto, e o problema é esse, é que vai estar em confronto. Não, mas isso não é um problema, não é? Não é um problema quando há bloqueios, quer dizer, confrontam-se, quer dizer, o problema é o oposto, é no Brasil, o Centrão e os pagamentos que são feitos aos partidos do Centrão que criam... Isso é outro tipo de problema. Não, mas é um problema semelhante àquele que existe na Argentina. Agora, vamos lá ver, algumas destas coisas, eu não vejo mal nenhum em fazer-se um contrato de habitação em dólares, porque as pessoas também podem exigir pagamentos em dólares, podem buscar dólares, quer dizer, não vejo porque é que o problema está nesta proposta, até porque, mas outra proposta, por exemplo, a redução dos ministérios e do peso do Estado, isso pode ser compensado com o crescimento. Portanto, obviamente, a abordagem de Milei pressupõe um aumento significativo do crescimento que depois possa fazer o offset de algumas destas consequências. Ou seja, não se pode olhar simplesmente para uma política individualmente sem ter em conta a dinâmica gerada ou que Milei pensa que vai ser gerada pelas reformas, e isto já se começou a ver... Era que eu estava-te a falar, da questão do Ministério da Agricultura ser um ministério liderado por um ambientalista, precisamente para ter um certo tipo de certificação nas exportações que lhe permita fazer emissões poluentes se correr bem a exploração do gás de xisto e do petróleo de xisto da vaca morta. Mas isto implica que tudo corra bem. Sim, está bem, ok, mas o meu ponto é, eu não vejo, para além desta argumentação, desculpa João, mas eu acho que é uma argumentação muito estática, conservadora, portanto, na prática o que o João está a dizer é, venha mais do mesmo. Quer dizer, e é justamente isto que as pessoas na Argentina não querem, portanto, eu acho que as pessoas estão preparadas a arriscar e...
E não lhes foi escondida que, numa fase transitória, a coisa provavelmente agravar-se-á, não é? Mas a pergunta que tem de ser colocada é: se não for isto, então o quê? Continua-se com a mesma marcha lenta? Isto faz-me lembrar Portugal, para te ser sincero, não é? Porque não se pode fazer nada, não se pode reformar nada, porque tudo tem consequências, blá blá blá, e portanto continuamos com as mesmas políticas de sempre que nos levam a uma marcha gradual para o empobrecimento. Okay? O problema, isso que as pessoas é das condições de ruptura na Argentina que de momento não favorecem Milei. É esse o aspecto. Vai haver imenso investimento na Argentina, a bolsa está a subir. Sublinhar. A bolsa está a subir. Vamos ver, daqui a algum tempo vamos ter a oportunidade de avaliar vai ser o o que é que oásis pode da acontecer. América. Não sei se vai, mas temos que avançar para o próximo tema, que no Médio Oriente, ao fim de mês e meio de guerra e após semanas de negociações mediadas pelo Qatar, os Estados Unidos, Egito e pelo Qatar, pelos Estados Unidos e pelo Egito, Israel e o Hamas chegaram a um acordo que prevê um cessar-fogo de 4 dias. Segundo esse acordo, o Hamas irá libertar 50 dos 240 reféns, mulheres e crianças, e em troca Israel libertará 150 palestinianos, também eles, mulheres e crianças, detidos nas prisões israelitas. A pergunta principal aqui é: como é que se passa do não negociamos com terroristas para uma negociação com o Hamas? Eu sou contra negociações com terroristas, mesmo em condições desta natureza. Mas Israel não é. Quer dizer, não é a primeira vez que Israel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que Israel troca prisioneiros, não é? Fê-lo há, 10 anos atrás, não é? Um caso muito célebre, um soldado que estava também em cativeiro em Gaza e trocou por 1.100 prisioneiros, incluindo alguns daqueles que agora fizeram... Um dos atuais líderes do Hamas. Agora, Israel não. Israel negocia, quer dizer, o que Israel quer evitar é que os seus soldados, que os seus civis fiquem nas mãos de inimigos. Eu penso que isto, no entretanto, que este tipo de negociação tende a encorajar, não é, atos desta natureza do futuro. Mas enfim, o Estado de Israel tomou a decisão que tomou, e creio que toda a gente estava interessada nisto, neste negócio. Bom, Israel estava interessado para apaziguar as manifestações das famílias dos reféns. E também para, pelo menos, recuperar alguns, porque até agora em Gaza não os tem recuperados. Encontrou um vivo e 2 ou 3 mortos, acho que foi. Portanto, essa é a primeira coisa. O Hamas está mais do que interessado, porque quer uma pausa para se reorganizar e, portanto, é muito interessado. E os governos ocidentais que apoiam Israel, nomeadamente os Estados Unidos, mas também governos europeus, querem isto porque estão a ser pressionados pela rua e, portanto, têm pressionado Netanyahu para fazer uma pausa. Agora, sejamos claros, aliás, Netanyahu foi muito claro, isto não é mais do que uma pausa. Isto é, a guerra vai continuar e, mais do que isso, na conferência de imprensa que fez, Netanyahu disse que a Mossad, os serviços de inteligência exteriores, vão atrás dos dirigentes do Hamas, estiverem eles onde estiverem. E, portanto, não há aqui intenção de travar a guerra. O problema é que ninguém sabe exatamente que tipo de dinâmica é que este acordo, e sobretudo depois quando regressarem os reféns a Israel, que tipo de dinâmica é que isso vai despoltar. Porque nós não sabemos que tipo de histórias é que vão contar. Estas pessoas estão em cativeiro há quase 2 meses, portanto não sabemos que histórias é que vão contar, que tipo de tratamentos é que foram ministrados e não sabemos como é que a opinião pública israelita irá reagir a isto. Mas uma coisa sabemos, quer dizer, o Hamas será tentado a repetir este número, não é? E daqui a uma semana ou 2 dizer, vamos libertar, mas não sei. Aliás, isto está previsto no acordo, não é? Que haja negócios deste futuro.
Portanto, estamos aqui... Haverá um dia adicional de pausa nos combates por cada 10 reféns libertados. Certo. Portanto, o que já se está a ver, não é? É o Hamas a criar condições para protelar os negócios e para tentar quebrar a capacidade e as condições políticas que ainda existem permitem Israel continuar esta guerra. Portanto, isto é também um processo político. O que está aqui em jogo é as condições para fazer a guerra no futuro. Mas isso, quer dizer, uma variável importante, como disse há pouco, que nós não conhecemos, é exatamente qual é que vai ser a reação quando estas pessoas saírem do cativeiro. Esta negociação implica automaticamente uma legitimização e um reconhecimento da outra parte, do Hamas? Na prática é isso que está a acontecer e é mais um apoio, e um apoio grande à causa do Hamas junto dos palestinianos, porque o Hamas acaba por ser até agora a única força política militar que, com as suas táticas terroristas, consegue obrigar o Estado israelita a libertar presos palestinianos. A autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, nunca conseguiu. Ora, o Hamas já conseguiu isso por diversas vezes e entrou agora numa lógica que lhe é altamente favorável, digamos, de um ponto de vista ideológico, de motivação e de mobilização. Porquê? Porque Israel, como se tornou evidente logo a seguir ao ataque terrorista do mês passado, viu-se ante um dilema. Para destruir o Hamas é preciso destruir Gaza. Ponto final, parágrafo. Não há alternativa a isto. Destruir Gaza não é possível de uma maneira rápida. Demora meses para destruir a infraestrutura militar do Hamas, a rede de túneis, a sua logística militar. É necessário estar no terreno durante muito tempo e massacrando, por mais horrível que isso possa parecer aos olhos da opinião pública do mundo árabe e internacional, a população civil que manifestava simpatia pelo Hamas ou que estava oprimida e que não tinha hipótese de manifestar. Este é o problema de Israel. Simultaneamente, as condições dessa operação levaram àquilo que era óbvio também desde o princípio. Não vai ser possível libertar reféns. A verdade é que, até ao momento, Israel conseguiu, numa operação militar, libertar apenas uma militar. Não se sabe em condições, nem como, nem se ela estava nas mãos do Hamas ou de outro grupo qualquer. Isso não se sabe. Não se sabe por nós sobre isso, que é compreensível. São operações militares a segredo. E isso falha. Portanto, um dos objetivos da operação, destruir o Hamas, continua. Libertar os reféns por via militar não é possível. E essa constatação obriga então a fazer este tipo de negociação, que tem um problema gravíssimo. Significa que há uma cedência aqui em relação aos principais aliados, designadamente aos Estados Unidos, com a plena consciência de que isto vai piorar em termos de pressão diplomática sobre Israel, por uma questão muito simples, muito prática, e acho que é fácil de compreender, não é preciso ser especialista nestas matérias para perceber. À medida que se avança no calendário eleitoral dos Estados Unidos, maior é a pressão na campanha de reeleição do Partido Democrático e de Biden, para que esta situação de Israel e de Gaza não prejudique internamente o Partido Democrata. E ela está a prejudicar seriamente, com divisões dentro do Partido Democrata, com divisões em relação a algum eleitorado jovem, ou eleitorado com ligações ou com origem no Médio Oriente, designadamente em Estados-chave, toda a gente já tem falado disso, como o Estado de Michigan. Portanto, esta pressão da distração Biden sobre Israel, no sentido de chegar a uma forma qualquer de acordo ou de iniciar um processo político de negociação, vai se acentuar.
e isto entrou no cálculo político de Israel. Este reconhecimento de impasse e, sobretudo, a extrema dificuldade que é, para além de, o Vasco sublinhou isso, que é um aspecto de uma dinâmica vital, como é que a sociedade israelita vai continuar a reagir com esta chegada de reféns, e nós estamos a falar nesta primeira fase de mulheres e de crianças, numa altura em que os estudos da opinião indicam que há quase que uma divisão entre o eleitorado judaico, entre quem considera que a prioridade tem de ser a destruição do Hamas e quem considera que a destruição do Hamas, sim, é uma prioridade, mas é uma prioridade relativa, porque primeiro, antes disso ainda, está a libertação dos reféns. Como é que isto vai evoluir? Isto vai condicionar a atuação do governo, e depois como é que a guerra ainda não está a alastrar? Não está a alastrar por razões quase que de interesse próprio do Irão. E aí entram aquelas notícias que ficam abafadas pela guerra. É que o relatório da Agência Internacional de Energia Atómica deste mês, que acabou, é um relatório confidencial, mas todos os membros depois o divulgam para a comunicação social, indicou que o Irão aumentou uma vez mais as suas reservas de urânio enriquecido em 60%, ou seja, reservas que facilmente se passa, tecnicamente é fácil fazer isso, para 90% e que podem ser utilizadas para fins militares. E este processo está sendo acelerado nos últimos meses, ao mesmo tempo que estão a aumentar as dificuldades de vigilância ativa e indiscriminada por parte dos agentes da Agência Internacional de Energia Atómica. Ou seja, o Irão, no meio desta crise, está a fazer avançar aquilo que era o outro objetivo estratégico de Israel, impedir que o Irão se dote de meios militares nucleares, de uma forma cada vez mais paulatina. E isto vai, daqui a algum tempo, não sabemos quando, chocar outra vez com, não já com este governo Netanyahu, mas provavelmente com quem o substituir. E a conferência de imprensa a anunciar que este acordo é um acordo difícil, mas necessário, e que não implica parar a guerra, bem pelo contrário, vamos prosseguir e aumentar a guerra, sobretudo na zona sul de Gaza, tem um problema depois de uma pausa. Como é que se recomeça a guerra? É muito mau, muito difícil de vender, junto, sobretudo, dos países que não apoiam diretamente Israel ou que têm sérias reservas à maneira como está a ser conduzida a operação militar. Mas na realidade não vai haver uma pausa, porque as unidades de elite, as unidades secretas vão continuar no terreno ativas, não é? Sim, e a troca de reféns é um grande risco para o Hamas, porque é uma oportunidade única, sobretudo a partir do momento em que o Crescente Vermelho, Cruz Vermelha Internacional tiverem acesso, se se confirmar, aos reféns, e se for possível fazer chegar aos reféns medicamentos, alimentos, as possibilidades técnicas de localizar esses reféns aumentam. Mas isso não é só isso, João. Agora o debriefing que os serviços vão fazer dos reféns. Sim, mas isso não significa que, mesmo localizados os reféns, seja possível efetuar operações para os libertar, porque no passado Israel já falhou muitas operações. Onde poderão estar, etc. Temos de passar às sugestões para esta semana? Posso só dizer uma coisa sobre os Estados Unidos? Acho que o João colocou os problemas de Biden, mas é preciso não esquecer que ainda 80% dos americanos, sensivelmente 80%, não consigo precisar o número, apoiam Israel. Portanto, o problema para Biden é as franjas do Partido Democrata, não é? A OSC e companhia, aquelas senhoras do Squad. Essas vão ser contestadas nas primárias democratas, isto é, quer dizer, já há pessoas que têm uma posição diferente que vão contestar as eleições das primárias para ver se elas não são selecionadas pelo partido. Portanto, eu acho que Biden está com um receio excessivo do núcleo de gente no Partido Democrata que representa muito pouco, porque é a extrema-esquerda do partido que enfim, tem algum significado em alguns estados, mas... Enfim. Agora sim, passamos às sugestões? Passamos. Podes Posso começar?
Eu trouxe um livro que já tem mais ou menos 40 anos, mas que foi agora publicado em Portugal. Passo a explicar-me. Publicado ou reeditado? Publicado. Reeditado. Nunca tinha sido publicado em Portugal, não. É um livro que foi publicado em 79, 80, em inglês, e nunca foi publicado em português. Mas o livro chama-se Em Busca do Portugal Contemporâneo, a Revolução e as Suas Consequências. É organizado, um trabalho coletivo organizado por Lawrence Graham e Douglas Wheeler, que são dois politólogos, aliás, um deles já morreu, talvez os dois, mas politólogos muito conhecidos nos anos 70, 80, nos Estados Unidos, que trabalhavam sobre Portugal, sobretudo depois do 25 de Abril, que gerou um grande interesse no estrangeiro. Bom, porque é que isto é relevante? Este é um dos livros de uma coleção apoiada pela Comissão Comemorativa 50 anos de 25 de Abril, que é coordenada pelo António Costa Pinto, que também fez muito trabalho sobre o regime autoritário, como se sabe. Já vamos em 4 volumes, este é o quarto. Eu não tenho certeza quantos são em total, acho que são 12 volumes, mas o anterior a este, o volume 3, é um livro que eu gosto particularmente, chama-se As Forças Armadas Portuguesas e o Estado. Bom, isto para dizer que finalmente, 40 anos depois, em Portugal se estão a publicar alguns dos livros clássicos de ciências sociais que versam as mudanças na sociedade portuguesa e na política portuguesa depois do 25 de Abril. Eu conheço alguns dos volumes que vão sair e também são volumes muito importantes que até agora estavam acessíveis a académicos especializados nestas coisas, mas que agora pela primeira vez são acessíveis a um público maior e aqui sim eu fui muito crítico da Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril, mas esta iniciativa merece os maiores elogios. João? Como iremos falar da Argentina, eu escolhi um livro que é um excepcional romance sobre a alucinação política. Chama-se Santa Evita. É de Tomás Eloy Martínez, que foi um grande jornalista e romancista argentino, falecido em 2010. Este romance, que teve um imenso sucesso na Argentina e internacional também, quando foi publicado em 1995, traça a história alucinada do cadáver de Evita. Evita, a mulher de Juan Perón, o pai do grande movimento populista dos descamisados argentino, morreu muito nova, morreu com 33 anos, em 1955, de um cancro. Morreu em Buenos Aires, a sua morte provocou uma comoção universal e ela, a mãe dos descamisados, foi embalsamada. E a partir daí começou um percurso que nos diz muito sobre o que é a Argentina e de como ela falha e retorna às histórias do costume. 3 anos depois, em 1955, Juan Perón é afastado num golpe de Estado. E nessa altura, o cadáver embalsamado de Evita desaparece. Há um coronel dos serviços de informações militares encarregue desse processo e o cadáver embalsamado vai acabar por aparecer no cemitério em Milão. Poderá pensar-se que isto seria estranho e que poderia acabar quando caísse esta ditadura militar, mas não foi bem assim. Juan Perón esteve muitos anos exilado em Madrid, foi acolhido pelo general Franco, voltou-se a casar com a sua segunda mulher, Isabel, que depois, no regresso à Argentina e como viúva de Perón, se veio a tornar também presidente com resultados catastróficos para o país, mas o cadáver, por fim, em 1974, quando Perón volta para a Argentina, ele vai de Milão, então passa outra vez para a mão
da família Perón, digamos assim, e é colocado no cemitério de La Recoleta, onde por enquanto se tem vindo a manter ao longo dos últimos anos. E Tomás Eloy Martínez, neste Santa Evita, traça o retrato da gente, como é que a gente se apaixona por uma personagem que foi uma personagem que viveu do chocalhar as joias para a população e de criar um sistema de assistência social que ainda hoje existe com forte peso na Argentina, como aquela toda a aventura autoritária de Perón redundou em sucessivos desastres económicos que se foram repetindo e que se continuam a repetir até hoje, e como este cadáver embalsamado anda de um lado para o outro, da Argentina para a Europa, da Europa volta para a Argentina, e é este, de facto, o destino de Santa Evita. O livro já tinha sido editado em Portugal e foi reeditado este ano, olha, também precisamente pela Tinta da China, que lançou uma nova edição da Santa Evita de Tomás Eloy Martínez. A alucinação argentina no seu auge, digamos assim. Obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Nas bancas está já a mais recente edição da Sábado, que tem na capa uma reportagem sobre a vida de luxo dos portugueses no Dubai. Como habitualmente, pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcast, no site da Sábado e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até para a semana. Conselho de Segurança.